Olá, boa tarde, pessoal. Todos bem aí? Muito bom. José Faria, Pro Machado. Pro Machado tem alguma participação lá nas lives do Ale Machado, católica? Eu também acompanho, se for, né? Bom, hoje sábado, né? Hoje é dia que na Casa Espírita nós teríamos, normalmente, né? A assistência espiritual. Nós estamos com essa atividade suspensa, né? E em substituição nós estamos com o curso de educação mediúnica online, não é? Por enquanto, e que talvez no segundo semestre, se for possível isso, né? Inclusive depende de muitos fatores, mas nós estamos prevendo que vai começar a parte presencial por causa da parte prática, né? Mas a gente tem que aguardar, né? Porque pode ser que também não seja possível. Depende também do nosso professor, né? O Alexandre. E aí a gente fica no aguardo. Mas, graças a Deus, estamos todos bem, né? Um sabadão aí de outono, não é? Bem, a gente pede então para que todos, subsequentemente, a hora que der um tempinho, dê uma entrada no canal do YouTube, né? Da Casa Espírita Maria de Nazaré, iniciais CEMN Poá, e se inscrevam no canal. Todas essas lives que nós fazemos aqui, todos os dias às 18 horas, depois são colocadas lá no canal do YouTube. Então nós pedimos, né, a gentileza de vocês darem uma entrada e se inscreverem. Quem eventualmente já esteja inscrito, verifique se a inscrição está ativa e dê o like visualizando. E sobretudo, e mais importante, compartilhem as lives com amigos, parentes, grupos, né, a forma que a gente tem de divulgar a doutrina espírita, tá bom? Hoje o tema que vamos desenvolver para a nossa reflexão é Fé, Mãe da Caridade e da Esperança. Tá? A gente vai desenvolver esse tema. Né? É um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E que é muito oportuno, não é? Para nós, nesses momentos tumultuosos que estamos todos vivendo, no planeta inteiro, não é só aqui no Brasil, não é? Mas sobretudo nos países do hemisfério norte, né? Eu digo isso, né? Mas aqui embaixo também, no hemisfério sul também. Então é o planeta inteiro que vive aí em polvorosa com múltiplos problemas, né? Então a fé, né, é o que sustenta, então a gente precisa ter muita fé. Então esse é o tema que a gente vai agora estar desenvolvendo, tá bem? Bom, vamos então agora fechar os nossos olhos, não é? E fazer uma oração, tá bom? Vamos lá. Vamos tranquilizando o corpo, a mente, tranquilizando a nossa respiração, buscando a sintonia superior que nos conecta com os planos superiores, os mentores amigos, nosso mentor, o orientador espiritual da nossa Casa Espírita, Maria de Nazaré, que pedimos que nos inspire, que nos oriente para que possamos trazer palavras consoladoras aos corações aflitos, necessitados, como o nosso mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz. Bem, acho que o som tá bom, né? Acho que sim, deve estar tudo bem. Porque senão já tinha alguém reclamado. Então, eu considero que está tudo ok. Então, esse é o tema, não é? Fé, mãe da esperança e da caridade. Considerando o tema, nós já logo concluímos que nós estamos falando da fé raciocinada, não é? E não da fé cega. Por que fé raciocinada? Porque é uma fé que, como nós estamos vendo pelo próprio título, ela é sempre ligada ao amor
a Deus, a caridade, que é o amor em ação. Então, nós temos que concluir que é uma fé ligada a Deus, portanto, ligada à caridade, à esperança e ao bem. Não é? Porque nós temos também a fé cega, não é? Fé religiosa, fé cega, e que não há essa reflexão, não é? E a fé raciocinada é aquela fé que nós sempre vamos considerar que, seja o que for, é ligada ao bem, é ligada ao amor, é ligada à caridade, é ligada a Deus. Tudo que é ligado ao amor, ao bem, né, essa fé, ela é raciocinada. Porque pode-se ter fé sem um mínimo de raciocínio e vai fazendo qualquer coisa, inclusive o mal. Né? Tirando vida do semelhante, né? Explodindo as criaturas, matando. A pessoa entra numa seita, tem fé naquilo ali que o dirigente da seita diz e começa a fazer algumas barbaridades, não é? Então é uma fé sem uma reflexão, sem um raciocínio, sem compreender que a fé tem que ser ligada a Deus, ao amor, à esperança, à caridade, não pode ser diferente. Então é essa a fé que a doutrina espírita nos ensina, não é? Então o espírita jamais vai agir, né, com fé praticando o mal, porque aí é totalmente contrário, né, à doutrina espírita, aos ensinamentos de Jesus. Jesus nunca pregou uma coisa dessa, porque veja bem, a doutrina espírita é o evangelho redivivo, tá? Então, é o evangelho baseado no Cristo, baseado no Senhor, baseado nos ensinamentos de Jesus. Em que momento que Jesus mandou matar alguém? Em que momento que Jesus mandou usar de violência? Nunca. Portanto, uma fé que vai levar você a praticar atos de violência, de morte, está descartado. A gente tem que pensar. Não, tem que raciocinar, tem que ter inteligência, tem que ter racionalidade. E não pode ir fazendo as coisas de qualquer jeito, não é? Então, a lição fala que a fé é mãe da esperança. Então, se você tem esperança, não é? No bem que vai acontecer, ou que vai ser mitigado o mal, tem esperança. Se essa sua esperança não for sustentada pela fé, qualquer coisinha te abala. Ah, mas será que vai dar certo? Pronto, acabou. Acabou, você já está fora já. Já cortou a conexão com o alto. Pronto, já não tem mais nada de que venha, porque cortou a conexão. Porque o que viria do alto pela sua fé, né, já não tem mais, a conexão foi cortada. Você duvidou, você ficou em dúvida, você ficou com medo, então a conexão foi rompida. Não é? E também é mãe da caridade. Caridade é o amor em ação. Quer dizer o quê? Que a fé tem que ser ativa. Não é uma fé ociosa, omissa, parada. A fé não pode ser parada. Ela tem que estar em movimento. Como diz o ditado, pedra que rola não cria limo. Não é? A fé parada fica enferrujada, não vai ter utilidade. Ela precisa estar em ação. Que a caridade é o amor em ação. Não é? Então, vocês vejam que você pratica caridade porque você tem fé que o que você está fazendo é sempre o melhor, está fazendo a vontade de Deus. Não é? Você não pode duvidar. Você tem que ter convicção disso. Não é? Você precisa ter certeza absoluta. O que é que o Cristo falou? Ele diz assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, acreditando que receberam, receberão. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que acreditar que já recebeu o que você pediu. Então você tem que acreditar que o que você pediu, que a sua intenção já foi agraciada. Já foi agraciada, você não precisa mais se preocupar. Isso aí é o Cristo que ensinou para nós. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, acreditando que receberam, acreditando que já receberam, olha aí. Acreditando que já receberam. Então você já recebeu. Ah, mas cadê? Então,
Aí você já está duvidando. Você tem que esperar, na esperança. Não é mãe da esperança a fé? A fé é a mãe da esperança, tem que esperar. Tendo fé que já recebeu, como Cristo falou. E tendo a esperança que já recebeu, você tendo fé, o que vai acontecer? Receberá. Por que Cristo coloca receberá? Porque você acredita que já recebeu. Já recebeu, por que não está na minha mão? Cristo receberá, porque o tempo de Deus não é o seu tempo. Porque nós somos espíritos endividados, umbralinos. Então a gente tem que esperar o tempo de Deus. Receberá, o Cristo disse, mas você tem que acreditar que já recebeu. Você já foi agraciado com o que você pediu. Mas como nós somos espíritos umbralinos e espíritos endividados, tem um tempo, receberá. Mas você já recebeu. Parece um paradoxo, mas não é. E porque tem um detalhe também, porque a nossa dimensão física, nossa dimensão mais densa, tem um tempo de retardo para acontecer. Porque no mundo espiritual, gente, não tem esse tempo de retardo, não. Não tem esse tempo de retardo. Então, gente, nós não temos condições, por exemplo, de habitar mundos superiores. Mundo mental, por exemplo, tem mundos que habitam. Júpiter, por exemplo, ao que tudo sugere, lá os corpos dele são corpos mentais, do mundo mental. Porque lá lá não é um mundo rochoso como o nosso, é um mundo gasoso. Então eles vivem em corpo mental. Tem um detalhe, espíritos que estão nessa condição evolutiva, eles não têm mais medo, não têm mais dúvida, eles não têm mais receios, eles já sabem as coisas, já passaram pelas nossas experiências. Então, lá eles pensam e criam na hora, não tem um retardo como tem aqui. Aqui no nosso tem um retardo. Já pensou se não tivesse? Tomara que ele se arrebente lá pelo que ele me fez. E na hora acontecesse, nós íamos nos endividar mais a todo momento. Então tem que ter um retardo para o nosso bem. Porque nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. E nem temos controle sobre os nossos sentimentos. Esse que é o ponto. Então nós não podemos ter na hora o que a gente quer. Porque normalmente a gente quer coisa que vai fazer mal para nós. Eu quero ganhar na loteria. Se você está encarnado já, porque na última encarnação não soube administrar a fortuna e agora encarnou para não ter, e você está pedindo para ter, tem que ter o retardo, você não tem agora. Vai ter, mas não é agora. Então esse retardo é necessário. Por quê? Porque nós não sabemos nem o que é melhor para nós. Como é que a gente vai poder administrar? Se nós não sabemos o que é melhor para nós, muito menos para o outro. Nós podemos pedir o mal para o outro, compromete o outro, compromete ainda mais a nós próprios. Então, é como Cristo falou, tudo que pedires a Deus em meu nome, acreditando que já receberam, receberão. Agora, pedir a Deus o mal vai dar certo, gente? Deus vai fazer isso para nós? Já está implícito que tem que ser o bem, não é? Que tem que ser coisas voltadas para o amor, não é verdade? Porque, veja bem uma coisa, Deus é o puro amor. Então, tudo que eu pedir a Deus, Deus é o puro amor. Então, eu tenho que pedir coisas correlacionadas ao amor. Não pode ser diferente, que Deus não vai me atender. É claro que não. É só a gente pensar. Fé raciocinada. Então, pedir a Deus coisa errada não vai ter jeito, porque não vem. Não vai formar uma conexão. Não tem como. Não vem lá de cima nada que seja por mal. Pedir a Deus tem que ser coisa para o bem. Aí você forma uma conexão com o Pai, com fé, acreditando que já recebeu bem, mas também tem um retardo. Então não pode ser na hora, que nós aqui nesse mundo denso não é na hora também. Se não tiver impedimentos kármicos, se não houver impedimentos de infringência à justiça divina da lei de causa e efeito que vai abarrar, vai vir. Na mesma encarnação, se não tiver esses impedimentos. Mas se tiver, aí naquela encarnação não vem. Mas poderá vir depois. Nós somos seres eternos. O problema é que a gente se confunde com o corpo. A gente acha que a nossa vida é essa daqui. Isso aqui é só uma experiência, das muitas que já tivemos. É só uma etapa. É só um momento. Se pensar nisso, aí não tem problema. Não é? Porque, pensa bem uma coisa, os espíritos
trevosos, aqueles feiticeiros lá de baixo. Eles conhecem essa fórmula que o Cristo ensinou para nós? Gente, eles conhecem. Porque lá embaixo, eu falo lá embaixo vibracionalmente, tá, gente? Tá? Porque no mundo espiritual não tem lá embaixo, não tem em cima, mas tem níveis vibracionais, tá? Então vocês vejam bem uma coisa. Os espíritos dos níveis vibracionais inferiores. Lá naquelas regiões não tem espíritos inteligentíssimos com conhecimentos de magia, de feitiçaria enormes? Lógico que tem. Só que não usa para o bem, mas que tem. Eles sabem, eles conhecem, eles dominam. É tanto que os feiticeiros, lá de baixo, e também quando estão comungados com os aqui de cima, que eles trabalham juntos, tá certo? Quando termina o serviço, o que o feiticeiro fala? Fala para mim você. O que ele fala? Ele diz assim, ó, está feito. Ele não fala, talvez, se não tiver nenhum problema, vai ver, mas se não tiver nada, eu acho que vai dar. Ele não fala nada disso. Eu acho, talvez, não. Ele diz assim, está feito. O que é isso? É certeza que já aconteceu, já rolou. Que o que ele pensou, criou, aconteceu. Já conseguiu. Havendo retardo ou não, mas na cabeça dele está criado, porque nós criamos com nossos pensamentos. Precisa ter fé. Agora, esses feiticeiros criam coisas para o bem? Não, criam coisas para o mal. E mesmo assim pode acontecer? Pode, dependendo de você, para quem foi endereçado, pode. Mas no fim não vai dar certo. Dá certo naquele momento, mas no fim não vai, porque tudo que é para o mal, no fim não dá certo. Dá certo num primeiro momento dá. Não é? Porque o mal, ele é transitório. Nosso mundo de expiações e provas. Aqui tem o mal? É claro que tem o mal. Nosso mundo de expiações e provas, como outros que estão nessa categoria, a característica do mundo de expiações e provas qual que é? O mal prevalece sobre o bem. Então tem o mal. O mal prevalece sobre o bem. Então faz um feitiço lá. Opa, balançou aqui. Faz um feitiço lá, para o mal. Rola? Sim, acontece. O nosso mundo é um mundo de expiações e provas. O mal prevalece sobre o bem, claro que acontece. Agora, quem fez, depois tem a justiça divina, tem a lei de causa e efeito. Porque o escândalo é necessário, mas ai daquele que for responsável pelo escândalo, não é isso? Então, é bem por aí, não é? Agora, é preciso ter fé. Fé inabalável. Fé em Deus, fé em Jesus. Não é? Fé que tudo está certo. Não é? Ter convicção inabalável, ter fé, que tudo que Deus faz na nossa vida é para o bem, embora possa parecer no primeiro momento que não, mas é para o bem. Né? Aqueles cristãos primitivos que eram presos nas catacumbas, não é? Fazendo evangelho, orando, e eram presos pelos romanos e iam para as arenas. Eles iam cantando. Fé absoluta, convicção absoluta em Deus, em Jesus, que tudo está certo. Né? E não tinham medo, tinham fé, iam cantando. Não tinha problema. Não é? Então, é dessa fé, né, inabalável que nós estamos falando. Tem que ter convicção absoluta. Eu dei um outro exemplo de fé inabalável, vou dar para vocês. Certa vez, Bezerra de Menezes estava em sua casa e o seu filho, pequenininho, devia ter uns 6 anos por aí, 6, 5, 7 anos, pequeno, criança pequena. Bezerra de Menezes, médico, né? O filho dele ardendo de febre. E ele estava ali tratando do filho, cuidando do filho. O filho dele, ele era médico, mas estava cuidando do filho dele. Mas, isso já era de noite, né? Já era tarde da noite, escuro já. E aí, o que aconteceu? Alguém bateu na porta. A esposa do Bezerra Menezes foi lá abrir a porta, era uma senhora. Essa senhora chegou no Bezerra e falou assim, doutor Bezerra, o meu filho está ardendo de febre, não sei se ele passa dessa noite. Pelo amor de Deus, vamos comigo até em casa socorrer meu filho. Deposita em suas mãos, doutor Bezerra, a vida do meu filho. A mulher tinha fé em doutor Bezerra, hein? Está dizendo assim. Doutor Bezerra,
Poderia ter dito, mas eu estou cuidando do meu aqui, meu também está ruim. Eu não posso deixar meu filho aqui. A senhora vai lá e reza, eu tenho que ficar com meu filho. O que o doutor Bezerra fez? Elevou o pensamento a Deus e entregou o filho a Deus. Fé. Porque ele sabia que o que acontecesse com o filho dele era a vontade de Deus e Deus faria o melhor, fosse o que fosse. E ele foi atender ao filho da outra senhora. Fé inabalável em Deus. É entrega, você entrega na mão de Deus e você vai fazer o que tem que ser feito. Ele era médico e foi atender. É um exemplo de fé inabalável. Não é? Porque quando a gente está com um filho doente, um parente doente, por exemplo, tá, qualquer doença, não vou nem falar o nome dessa que está agora aí, toda hora a gente falando disso, a televisão não para de falar, não vou falar o nome dessa doença, não. Não vou dar moral para ela, não. Tá? E aí então, às vezes a pessoa fica desesperada, o parente fica desesperado, chorando, pedindo a Deus que salve de todas as formas o parente. Não há problema em si, não é? De pedir. Entretanto, seria mais razoável, mas aí precisaria ter uma fé raciocinada, precisa ter uma compreensão espiritual mais elevada para poder pensar assim. Pensar o seguinte: Senhor, Tu sabes o que é melhor para o meu filho, o meu parente e para todos nós. Que seja feita a Tua vontade, não a minha. O que Tu fizeres, eu sei que é o melhor para ele. E ora. E pede, mas sempre com o pensamento que o que Deus fizer é o melhor. E se desencarnar, é o melhor. Não desespera, continua com a fé que Deus fez o melhor. E que a cura foi feita, mas pensa no espírito e não no corpo. Porque normalmente, quando a gente pede cura para quê? A gente pede cura para o corpo, gente. Não é isso? Nós estamos vendo o espírito ali, não estamos vendo o espírito ali, estamos vendo o corpo. Nós não estamos vendo o espírito. Porque se nós estivéssemos vendo o espírito, a gente pediria, Senhor, o que o Senhor fizer é o melhor. O que o Senhor fizer é o melhor. A cura que o Senhor fizer é a cura melhor. E aí a criatura desencarna. Não tem problema. Deus fez o melhor. Curou as mazelas que o espírito apresentava. O corpo espiritual dele vai aparecer luminoso, porque foi curado. E o corpo físico? O corpo físico, gente, é um corpo transitório. Ele vai deteriorar, ele vai envelhecer, vai perecer de todo jeito, agora ou depois, não importa. E o corpo espiritual? O corpo espiritual é o que a gente vai ostentar durante muito tempo, até a gente subir para um nível acima, que está longe. Então nós temos que zelar mesmo pelo nosso corpo espiritual, gente. Corpo físico, nós temos que zelar, porque a gente está na encarnação, tudo bem. Mas não confundir. Esse corpo é um corpo transitório, um corpo passageiro, que a gente vive outras encarnações, o corpo fica, pega outro e vai assim. São centenas de encarnações aqui nesse planeta e outros. Nós não somos oriundos desse planeta, nós somos oriundos, gente, de outros mundos, nós viemos para cá. Porque nós erramos lá nas moradas onde nós estávamos, nós viemos para cá. Nós estamos aqui agora. E agora nós temos que fazer o nosso melhor, com fé que Deus está fazendo tudo que é o melhor e o certo, para a gente não ser deportado de novo, exilado outra vez, né? Se for, que seja para a gente fazer o bem em outro lugar, não para a gente ir lá para penar mais uma vez, começar a remar tudo de novo, pelo amor de Deus. Já fizemos isso uma vez, vamos fazer outra vez? Não, repetente de novo. Nós repetimos de ano uma vez, vamos repetir outra vez? Repetir de novo? Não dá, não vamos fazer isso não. Nós somos espíritas, nós somos trabalhadores da última hora. Isso não pode acontecer, não tem cabimento, não vai acontecer com nenhum de nós. Nós sabemos já agora onde é que estamos pisando, onde é que temos que pisar e o que é que nós temos que fazer. E nós sabemos que temos que ter fé, raciocinada. Sempre ligada a Jesus, a Deus, ao amor, à esperança, à caridade, à nossa fé. Não é? E dá o exemplo, dá o testemunho, como fizeram os cristãos primitivos. Se for acontecer alguma coisa negativíssima, vamos ser os primeiros
a dar o consolo, a amparar, a ajudar, a ser caridoso. Não vamos sair fugido, não. Ah, não, fugir de quê? O corpo nosso vai ficar aqui de todo jeito. Tudo bem. Né? Agora, temos que ter os nossos cuidados, ok, mas nós que sabemos que somos espírito, temos apenas que agora fazer a nossa parte. Opa, balancei aqui de novo. Okay. Vamos parar aqui. Então, nós temos que ter fé. Fé raciocinada. Né? E precisamos controlar nossos pensamentos, né? Senão, já viu, né? Sentimento, controlar os sentimentos, sobretudo os sentimentos, para a gente não errar. Errar a mão, né? Que agora não é hora de errar a mão, hein? Nunca é, mas agora menos ainda. Né? Nós temos que ter fé em Jesus. Vocês vejam um exemplo de fé. O Chico Xavier, uma vez, ele ia visitar um bairro muito pobre, lá em Uberaba, que ele sempre fazia isso, né? Ele sempre visitava os bairros pobres, entre os mais pobres lá de Uberaba. E ele sempre ganhava muita coisa, o Chico ganhava sempre muita coisa. E ele ia nesses bairros e distribuía, levava lá, distribuía tudo que ele ganhava, ele não ficava para ele mesmo. O Chico não ficava com nada, tudo que ele ganhava ele distribuía para as pessoas mais carentes. Não é? Entretanto, nessa oportunidade, queria fazer essa visita nesse bairro carente, ele não tinha absolutamente nada para levar. E ele sempre levava. Todo mundo ficava esperando. Que o Chico ia levar, eles ficavam esperando, que eles precisavam também. E eles não tinham nada. O Chico, quando chegava lá, era salvação. Muita gente estava sem comer há dias. O Chico chegava, né, era o alimento. Que o Chico levava o alimento espiritual, mas ele não deixava de levar o alimento material. Ele sempre dizia, né? Antes da gente dar o alimento espiritual, vamos dar o alimento material, porque a pessoa com barriga vazia, roncando, ela não vai prestar atenção, não adianta. Então ele sempre levava o alimento, né, o que fosse, ele sempre levava. Aí dava para as pessoas ficavam lá, ele fazia o evangelho, né, ensinava e tudo, né? Mas nesse dia, como eu falei, não tinha nada. O Chico não tinha absolutamente nada, nem uma moedinha no bolso, nem um pedaço de pão, nada para levar. Ele falou, mas como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou lá? Não é? Doutor Bezerra apareceu para ele e falou, Chico, leva a água, eu vou fluidificar essa água aqui. Dá para eles aí, cada um dá um copo d'água, vai satisfazer a fome deles, vai saciar. Essa água fluidificada com substâncias medicamentosas e nutricionais, eles vão tomar essa água e vão curar de algumas doenças que tiverem, estão causando alguma dor, desconforto, e vai saciar a fome. Chico falou, vamos. Fé. Chico tinha fé que isso aí já era uma realidade para ele, então ele não ficou com receio. Não, vamos lá e vai dar tudo certo. Não é? E aí ele foi. Não é? Quando o Chico chegou lá, muita gente já ficou de olho na comida, né? Alguma coisa que o Chico levasse, mas viram que o Chico não levou nada. E algumas pessoas começaram já a ficar impacientes. Não, mas o Chico não trouxe nada. E como é que pode? Ele vem aqui de mão vazia, ele sempre traz, não trouxe nada, nós estamos com fome. Não é? E começou aquele burburinho, uns falando um pouco mais alto. O Chico, né, ficou na dele, não é? Mas aí algumas outras pessoas, né, senhoras, senhores, intervieram e disseram, olha, o Chico sempre vem aqui, sempre trouxe para nós. E não é porque ele não trouxe hoje, né, o que a gente está pensando que ele ia trazer, que nós vamos agora nos insurgirmos. Não, o Chico está aqui, nós vamos ficar com ele. O Chico é nosso amigo, né? E o Chico falou que tinha trazido água, uma água benzida, como eles diziam, né, uma água fluidificada. E nisso, nessa hora que estava nessa situação aí, estava passando, porque tinha uma ponte, eles estavam embaixo ali, todo mundo ali, né? O Chico falando, eles falando, tudo. Nisso, um caminhão carregado parou ali em cima e lá de cima gritou, o motorista gritou, ei, vocês aí embaixo, quem é que conhece o Chico Xavier? Aí o Chico olhou, disse, sou eu mesmo. Ah, o senhor que é o seu Chico? Sou eu mesmo. Não, é que nós estamos aqui com esse caminhão aqui, ó, estamos com esse caminhão, está cheio de comida, de alimentos, não é? Que
lá pessoas de São Paulo então mandaram trazer aqui para o Chico Xavier, mas sou eu. E onde é que a gente descarrega esses alimentos aqui? O Chico olhou para aquele povão, o povão regalou o olho, o Chico diz assim, descarrega aqui mesmo. Porque fora aquelas pessoas que estavam ali ao redor do Chico, naquela vila, havia um monte de outras pessoas que não estavam ali. E que aquele caminhão de alimentos ia ser distribuído para todos. Né? Então, aí o motorista do caminhão, com a ajudante, descarregaram tudo e aí todo mundo... Vocês vejam o que é a fé. Né? O Chico não ficou receoso, não, eu vou lá, o que Deus faz é o melhor, a vontade de Deus, vamos fazer, eu vou lá, de coração aberto. E foi. E deu tudo certo. Porque tem fé. Fé inabalável. Que Deus faz tudo certo, o melhor. Não é? Mas se o Chico duvidasse, eu não sei, eu não vou, vai lá que eles não gostam, eu não vou. Hoje eu vou faltar. Não tem nada mesmo, outro dia eu vou. Não aconteceria nada. Não aconteceria nada. Então precisamos ter fé. A fé tem que ser ativa. Você vê a fé do Chico ativa, não ficou parado. Não, eu vou ficar aqui, vou ficar esperando ver se acontece alguma coisa. Não. Fé ativa, entra em movimento. E foi. Os cristãos primitivos, fé ativa, foram andando lá para o circo romano, não tem problema. Não temos que ter medo, aconteça o que acontecer, precisamos enfrentar, confiando em Deus. Gente, no livro que eu já indiquei para vocês, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, tem em uma das encarnações, ainda quando o Eustáquio, ainda vamos dizer assim, era do mal, estava fazendo coisa errada, né? Havia uma vila, né? Isso foi em França, tá certo? Então tinha uma vila de pessoas, né? E que, embora só ficamos sabendo depois mais para frente no livro, mas eram uma vila cujas pessoas, todas elas, eram romanas lá da época de Roma. Não é? E que ajudaram a incendiar, a matar, sacrificar os cristãos, aquela coisa toda. Aí eles reencarnaram todos juntos naquela vila. Eram todos aquele pessoal lá, encarnaram todos, um grupo. E eles pediram para encarnar naquele grupo, sabendo que no futuro aconteceria uma tragédia ali. E haveria uma expiação coletiva ali entre eles. Que aquilo que eles fizeram no passado, eles resgatariam ali todos juntos. Que iria acontecer. Eles não sabiam quando e nem exatamente o que, mas eles pressentiam. Tinha só um lá que sabia, que era o líder deles, que era uma mediunidade espantosa, e que, como assim o Chico, né? Com clarividência, tudo, conversando toda hora com o mentor do grupo, que tinha um mentor daquele grupo ali. Não é? E aí, o mentor apareceu para esse líder e falou assim, olha, chegou a hora, vai ser hoje. Hoje vai vir aqui um grupo de militares e eles vão incendiar tudo e matar todo mundo na espada e no fogo. Todos vocês já sabem, né? Vocês já sabem que a encarnação de vocês é para resgatar o passado doloroso. Então chegou a hora, você prepara. Ora, fortaleça na fé, tenha esperança, que isso que vai acontecer agora vai libertar vocês do sentimento de culpa, da opressão, e vocês vão se iluminar. Vai ser hoje, fortalece na fé, o mentor falou. E esse líder do grupo, né, tinha fé inabalável, ele não tinha nenhuma dúvida, ele reuniu todo mundo e disse assim, gente, nós somos todos aqueles daquele tempo. Nós encarnamos aqui sabendo qual era o propósito. Chegou a nossa hora. Falou a verdade, chegou a nossa hora. Vamos entrar em oração para fortalecer na fé, para na hora a gente não fraquejar. E sair fugido, correndo, aí você não vai resgatar. Vamos ficar aqui de joelhos, orando, aconteça o que acontecer. Vamos fortalecer na fé. E ficaram. E vieram os militares, porque a ideia deles era roubar tudo, levar tudo que tinha, né?
E assim eles fizeram. Entraram lá, incendiaram tudo, mataram todo mundo, não deixou um vivo. Nenhum encarnado, para não espalhar, para não contar que foram eles. Que eles iam roubar tudo ali. Mas ninguém reagiu daquele povo, que era uma expiação coletiva, eles estavam cientes que a encarnação era para isso. Ninguém reagiu, ninguém fugiu e desencarnaram, alguns com fogo, alguns na espada e depois queimado e tudo, e resgataram o passado doloroso, passado tenebroso e se iluminaram. Gente, é isso. A gente, cada um de nós, isso daí é quando a gente está numa encarnação chave, viu, pessoal? Não é? A encarnação chave é aquela encarnação que você se preparou antes em encarnações anteriores, preparatórias, que você se prepara para vir para uma encarnação chave, que você vem. A encarnação chave é aquela que você vem para limpar e você vai enfrentar seus inimigos do passado, as dores que você praticou, você está fortalecido e você vai ficar firme. Mas tem que ter fé, você tem que estar sustentado na fé, senão a gente fraqueja. E nós não podemos fraquejar nesta hora, porque passamos todo o planeta. Vocês vejam lá em Israel o que está acontecendo, o problema do vírus. Eu não vou nem falar porque é tanta coisa, e nem é o nosso objetivo falar de tudo isso, não é? As coisas estão todas interligadas. Daqui para frente, tá? Segundo semestre deste ano, ano que vem, 2023, 2025, a gente vai ter aí momentos que nós vamos ter que dar o nosso testemunho. Todos nós. Né? Sobretudo os trabalhadores da última hora, que somos nós. Tá bom? Então, minha gente, é isso. Eu agradeço imensamente a presença de todos até agora. Tá? Já deu o nosso tempo. Né? E a gente vai, então, encerrar a live agora. Mas antes vamos fazer uma prece. Vamos todos fazer juntos, tá bom? Vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Não é? E amanhã a gente tem a Casa Espírita aberta para o público. Quem for aparecer por lá, né? A palestra espírita. Só dá uma passada por lá, em Poá, né? Rua João Peckne, 537, fica em frente ao cemitério de Poá, ali é bairro Biritiba. Né? E às 18 horas da manhã nós teremos a live com a Arielle, vamos todos também prestigiar. Tá bom? Obrigado a todos, um beijo no coração e excelente final de semana, resto de final de semana, né? Hoje e amanhã. Um abraço. Obrigado.